Você sabe o que se comemora no dia 25 de julho? Hoje o nosso tema é sobre essa festa, principalmente no sul do Brasil. No dia 25 de julho de 1824, chegaram os primeiros imigrantes alemães à cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E nós temos o Museu Histórico de Visconde de São Leopoldo, cuja curadora, presidente e responsável pelas relações institucionais, Ingrid Marxen, eu entrevistei numa live essa semana, tá no nosso Instagram, à nossa disposição. Então, o museu, ele tem todo um acervo que mostra, com fotografias e documentos, a chegada dos alemães. Hoje nós vamos falar de vários verbos que se separam das partículas. Eles são separáveis. Por exemplo, o verbo chegar é um verbo que se separa. Nós dizemos ankommen. Ich komme um 6 Uhr an. Eu vou chegar às 6 horas. Então, o an, que é a partícula, vai para o final. Wir kommen erst um 12 Uhr an. Nós vamos chegar só ao meio-dia. Então, esses verbos que são separáveis, a partícula vai sempre para o final. Então, ich komme morgen um 12 mit meiner Schwester an. Amanhã eu vou chegar às 12 horas com a minha irmã. O an vai sempre para o final da frase, depois de todos os complementos. Então, nós vamos falar sobre imigração. Então, nós temos em alemão emigrar e imigrar. E nós temos as partículas aus, que é para sair, e ein, que é para entrar. Nós temos, por exemplo, a palavra Eingang, entrada, Ausgang, saída, né? Então, ich gehe ein, eu entro em algum lugar. Ich gehe ins Restaurant ein, eu entro no restaurante. Ich komme aus São Paulo, eu venho de São Paulo. Então, aus é a origem e ein é para onde você vai. E como se diz imigrar? O verbo é einwandern. Wandern quer dizer andar, né? Einwandern quer dizer imigrar. Auswandern quer dizer emigrar. Ja? Die Deutschen sind in Brasilien 1824 eingewandert. Ja? Então, os alemães migraram para o Brasil em 1824. Então, o particípio com ein, vem o ein e o ge e o wandert. Ja? Sie sind eingewandert. E como é um verbo de movimento, o auxiliar é o verbo ser. Sie sind 1824 eingewandert. Ja? Vieram primeiramente para o Brasil em 1824. Sie sind erst 1824 nach Brasilien eingewandert. Então, Einwanderung, imigração. Auswanderung, emigração, né? E nós temos também uma palavra para imigração que vem do latim. E ela é utilizada quando ela está junto com outra palavra. Vocês sabem que o alemão ele gosta de colocar uma palavra junto com a outra em palavras compostas que ficam maiores. Então, nós temos a palavra crise, que é escrito com K, que é uma palavra que vem do latim, quer dizer crise mesmo, né? E quando nós falamos de crise de imigração, nós vamos usar a palavra que vem do latim, migrationskrise. E esse S que tem entre as duas palavras, ele é puramente fonético, não tem nenhuma função de significado mesmo, é Migrationskrise, né? Geburtstagskerze, é o mesmo S que tem Geburtstagskerze, vela de aniversário, ou Geburtstagskind, criança que faz aniversário nesse dia, né? Então, nós temos essas partículas ein e aus para falar de entrar ou sair. Eingehen, ausgehen, Eingang, Ausgang. E também temos, por exemplo, o verbo anziehen. Ja? Ich ziehe mich aus, eu tiro o meu casaco. Ich ziehe meine Jacke aus, tiro o casaco. Ich ziehe meine Jacke an, eu visto o meu casaco, né? Ausziehen, tirar o casaco. Anziehen, colocar o casaco. Então,
Ich ziehe die Jacke an. Ich ziehe die Jacke aus. Então, nós colocamos todos os complementos e a nossa partícula no final da frase. Esses são os verbos que são separáveis das partículas e é assim que a gente aprende, sempre colocando todos os complementos e no final da frase a nossa partícula. Como é que nós falamos o dia da imigração alemã no Brasil? Der Tag der deutschen Einwanderung. O verbo é einwandern. Os verbos normalmente terminam com en no infinitivo. Uma palavra que vira de um verbo para um nome, a imigração, die Einwanderung, né? Então é o dia, der Tag der deutschen Einwanderung. Por que nós dizemos der deutschen Einwanderung? Qual é o caso dessa expressão? É o dia da imigração. É o caso genitivo, né? Quer dizer que é uma coisa que é possuída pela outra, né? É uma característica desse dia. Que dia é esse? O dia da imigração alemã. Der Tag der deutschen Einwanderung. E por que nós dizemos deutschen, né? É a declinação do adjetivo. Der Tag der deutschen Einwanderung. E nós não vamos dizer der Tag der deutschen Einwanderung, né? O en no final, na declinação dos adjetivos, é engolido, né? Der Tag der deutschen Einwanderung. Então, gente, nós sabemos que nós somos cidadãos do mundo, né? Os países, eles se organizam com governos e com impostos, né? Com aduanas, a princípio, para a segurança dos cidadãos, né? Mas também para a organização e para a sobrevivência dos cidadãos. Mas ninguém, né, é obrigado a viver no mesmo lugar em que ele nasceu. E a imigração é um fenômeno que existe em vários países, em vários momentos da história e principalmente depois de alguns fatos históricos. Essas várias ondas de imigração de alemães vieram para o Brasil depois da Primeira Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, em momentos de peste, de seca, de problemas onde eles não podiam continuar lá, né? Temos também a migração que acontece por questões de trabalho, para melhores condições de vida, né? Esse tipo de imigração nós também conhecemos de brasileiros. Também sabemos que existe um tipo de imigração de mulheres brasileiras, né? Que preferem, em algumas situações, que têm interesse e que conseguem melhores condições de vida, tanto de trabalho quanto de uma aceitação num outro país. Nós sabemos que, enfim, na Europa já tem desenvolvimento, alguma evolução em termos de respeito à mulher. Então, nós sabemos que a maioria dos brasileiros que imigram para a Europa ou para outros países são mulheres, né? Nós sabemos que é muito mais do que a metade e que as mulheres encontram algumas facilidades fora do Brasil. Nós ainda precisamos melhorar em alguns pontos, né, em relação ao respeito à mulher. Então, o dia 25 de julho, ele é comemorado em várias cidades do Brasil, principalmente no sul do Brasil, né? Tanto no Rio Grande do Sul, quanto Santa Catarina, Paraná e São Paulo também. E o dia 25 de julho foi instituído pelo ex-presidente Ernesto Geisel, que tinha avós alemães, né? Geisel é um nome alemão, Geisel. A significação da palavra Geisel é refém, né? Então, Ernst é um nome alemão e que foi abrasileirado. Ernesto é o nome abrasileirado. E Ernesto Geisel instituiu esse dia. Como se diz o dia 25 de julho? Nós podemos dizer am 25. Juli, ou nós podemos dizer também der 25. Juli. Então, no primeiro caso, nós usamos o dativo, am 25. Juli, e no segundo caso, nós utilizamos o nominativo, der 25. Juli. E as pessoas, tem muitas pessoas no sul do Brasil que se organizam em Vereinen, né? São grupos como clubes, né? Os alemães são pessoas assim
assim, mais reservadas. Quando você viaja para a Alemanha, muitas vezes você tem um pouco de dificuldade de fazer amizades com os alemães. Muitos brasileiros e estrangeiros ficam em guetos, porque os alemães são preservados. Na sociedade alemã, sempre recomendo que, se você está morando no estrangeiro, você entrar num clube, ou seja, um clube de música, ou seja, um clube de dança, um clube de esportes, né? Tem vários clubes de esportes, ou de literatura, né? Onde as pessoas que têm os mesmos interesses se encontram para praticar o que eles gostam de praticar, né? Então, assim, essa é a dica. E como se diz entrar num clube, né? Um clube se diz Verein. Nós dizemos, por exemplo, Fußballverein, clube de futebol, né? Literaturverein, Musikverein, ou então Kunstverein, ja? Então, todos esses são clubes onde as pessoas se encontram e praticam, né? Então, na Alemanha tem as escolas que são públicas, que ensinam não apenas línguas, mas também bordado, cozinha, para as pessoas se tornarem eletricistas ou marceneiros. Tudo isso é bastante acessível, né? Então, essa escola se chama Volkshochschule, né? VHS. É uma escola média para todos, né? E ela ensina isso. Então, essa Volkshochschule você pode também ter informações para você entrar num Verein, ja? In einen Verein eintreten, entrar, né? Treten, andar, eintreten, ja? Quer dizer, se inscrever, por exemplo, sich einschreiben, se inscrever. Olha só, einschreiben, eintreten, einziehen, eingehen, einwandern, né? São todas palavras que são todos verbos que são separáveis, né? Ich bin in einen Verein eingetreten. Oder ich habe mich in einen Kurs eingeschrieben. Ja? Ich schreibe mich ein. Ich trete ein. Então, sempre a partícula vai para o final da frase, tá? E outra coisa, esses clubes que são associações que festejam o dia 25 de julho, essa semana, estão principalmente no sul do Brasil, mas também existem em outros lugares. E como é que a gente diz cultivar as tradições alemãs? Como se diz essa expressão em alemão? Nós dizemos Deutsche Traditionen pflegen. Pflegen, a gente usa assim, nós usamos, por exemplo, para Kontakte pflegen, cuidar de relações que são importantes para o seu trabalho ou para você. Kontakte pflegen quer dizer ligar para alguém, saber como a pessoa está, né? Traditionen pflegen quer dizer você, por exemplo, cultivar mesmo, né? Aprender a língua, né? Nós sabemos que os clubes de alemão, eles têm as coreografias antigas, as roupas antigas do alemão, né? Alemãs da época, inclusive tem alemães atuais que vêm visitar o sul do Brasil e veem que esse tipo de alemão não existe mais, os dialetos não existem mais na Alemanha, e também essas roupas e essas danças não existem mais. Então elas são muito mais bem preservadas do que lá, né? E, por exemplo, tenho descendência alemã. Minha filha, ela é alemã e brasileira, né? Mas tem muitos brasileiros que têm ascendência alemã. Como é que você diz brasileiros de ascendência alemã? Deutschstämmige Brasiliana, tá? Então, gente, assistam. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Assista a nossa live com Ingrid Marxen e esteja conosco, nós vamos fazer vários vídeos também super interessantes. Um abraço, muito obrigado por assistir. Vielen Dank für das Zuschauen und bis zum nächsten Video.